Olá, pessoal! Voltamos então agora com a nossa aula 5, a nossa aula prática, terapias manuais, basicamente o shiatsu. Quando nós falamos em shiatsu, então, nós temos que pensar que nós temos uma sequência para ser feito. Começamos primeiro na região das costas, vamos seguindo todo esse processo aqui pelos meridianos das costas. Podemos liberar a escápula, ombros e cervical. E aí sim passamos para a parte inferior das pernas e viramos o nosso paciente para continuar todo esse trajeto na parte anterior. Pensando então, essa aqui, pessoal, é a queixa que mais vai vir para nós no consultório, tá? Nas nossas salas de atendimento, que é a parte de região lombar, região de dor de ombro, região de cervicalgia. Então, aqui nós temos que dar uma atenção maior durante a nossa sessão, tá? Aqui a gente fica quase que 1/3 da nossa sessão focada nas costas. Então, se uma sessão dura 1 hora, 35, 40 minutos a gente vai trabalhar nessa região. Claro que se for a queixa do nosso paciente, né? Se o nosso paciente vem relatando uma outra queixa, aí sim a gente dá atenção maior. Começamos então aqui, a gente sempre começa pelos meridianos da bexiga, que é a parte com maior extensão de pontos, e a gente vai fazer então a pressão, a dígito-pressão nesses pontos. Lembrando que vocês podem ter o mapa, né, para se guiar nesses pontos, para a gente conseguir um equilíbrio e uma reorganização energética aqui onde a gente quer. Então, vamos estar pressionando os pontos, nós achamos a coluna vertebral do nosso paciente e a gente, em seguida, vem pressionando os pontos. Lembrando aqui que a maca é muito importante, a posição dela pode ser uma maca um pouco mais baixa, para que a gente possa manter um alinhamento reto do nosso braço, cotovelo estendido, para que a gente faça essa pressão com o corpo, com o balanceio do corpo e não apenas com os dedos, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Muitas vezes a gente não vai ter um paciente só para atender. E ao longo do dia nós vamos nos prejudicar, tanto com dores nas costas, na cervical, tensionando os nossos ombros e principalmente nos nossos polegares. Então nós temos que usar aqui artifícios para que a gente consiga realizar essa massagem de uma maneira eficiente, tanto para o paciente quanto para nós. Lembrando que se nós aumentamos a base, né? Um pé na frente e um atrás, aumentou a nossa base, nós diminuímos a altura do nosso paciente. Se eu diminuo a base, eu consigo crescer mais e ter maior controle do movimento. A gente pode fazer a pressão bilateral. Então, eu mantenho 3 segundos no ponto e solto 3 segundos. Mantenho 1, 2, 3, achei o ponto, mantenho 1, 2, 3, soltei em 1, 2, 3. Vamos fazendo em todo o percurso. 1, 2, 3, soltei. Lembrando sempre da posição e da pressão, vem com o corpo, pessoal, e nunca apenas só com a mão ou os dedos. Soltei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voltei. Achei o ponto em 1, 2, 3. Mantenho a pressão. Lembrando que, como nós já vimos, essa pressão é perpendicular. Sempre perpendicular à estrutura muscular, pessoal, tá? Nunca apenas a questão anatômica do nosso paciente. Nós temos que ter o conhecimento da anatomia muscular, porque vai ter regiões, principalmente como o glúteo, que a gente vai ter que dar uma inclinação
mas de maneira perpendicular à musculatura, de maneira reta à musculatura. Fizemos então essa digitopressão, sempre perguntando ao paciente se está confortável. Lembrando que alguns pontos vão ser mais doloridos que o outro, mas em geral não é regra isso acontecer. Realizamos toda a digitopressão na região dos meridianos da bexiga. A gente vai repetir esse processo por 3 vezes. Como já mencionado, nós podemos fazer essa manobra de maneira bilateral, mas também ela pode ser feita de maneira unilateral. Quando nós apoiamos os polegares, 1, 2, 3, e soltamos. Apoiamos os polegares, sempre lembrando da pressão com o corpo. Voltamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Achou o ponto em questão? Mantém 3 segundos. E nós vamos retornar o movimento em 3 segundos também. Lembrando que essa contagem sempre é feita mentalmente e não em voz alta para o paciente escutar. É um momento que ele tem que estar extremamente relaxado para que nós consigamos reorganizar todos os canais de energia. Lembrando também que quando temos um ponto onde o paciente relata um desconforto maior, isso significa que ali tem um desequilíbrio, ou um excesso, ou uma falta, um déficit de energia. Então, nós precisamos reequilibrar esse ponto. 1, 2, 3, achei o ponto, mantenho. 1, 2, 3, voltou. Mantenho com a pressão do corpo. 1, 2, 3. Voltei em 1, 2, 3. Achei o ponto. Mantenho. 1, 2, 3. Voltou em 1, 2, 3. Mantém. 1, 2, 3. Voltamos. Região lombar é uma região onde sempre o nosso paciente sente bastante, então mantemos essa pressão maior. O shiatsu também pode ser feito no chão, desde que a base esteja estável. Realizamos então a pressão nos meridianos da bexiga e repetimos esse processo por 3 vezes, 3 segundos em cada ponto. Feito a região dos meridianos da bexiga, onde temos essa região de maior extensão dos nossos pontos, uma queixa muito comum entre os nossos pacientes também é a região de dor cervical. E aqui a gente precisa dar muita atenção à região da escápula. Lembrando que para a gente direcionar e ter a menção da escápula, nós precisamos palpar a borda óssea dela. Caso nós não encontremos, nós podemos fazer aquele simples teste de pedir para o paciente colocar o braço para trás, automaticamente a nossa escápula ela abre e a gente consegue palpar a borda dela, tá? Então aqui nós temos uma escápula um pouquinho mais aderida e aqui sim a gente precisa soltar essa região para aliviar tanto o cervical, tensão nos ombros, como dor nos ombros mesmo. Então, vamos começar aqui. Essa região aqui precisa ser bem liberada.
essa região aqui de romboides. Lembrando que eles se ligam nas costelas e vêm até a escápula, então geralmente é uma região que é bem aderida. Então, nós também vamos estar fazendo a dígito-pressão bem na lateral. Achou o ponto. Soltou o ar, mantém 1, 2, 3, voltou. Soltou o ar, 1, 2, 3, voltou. Soltou o ar, 1, 2, 3, voltou. Seguimos então a linha da escápula. Mesma coisa, repetimos esse processo 3 vezes. Então, mantemos aqui, borda da escápula, apoiamos o nosso dedo abaixo da parte óssea e nós vamos estar realizando a pressão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por que é tão importante nós liberarmos a escápula, pessoal? Nós precisamos fazer isso não só apenas por dor. A gente sabe que ela está relacionada a dores de cabeça, enxaquecas, mas também a movimentos, a limitação de movimentos, principalmente do ombro. Então, paciente que relata muita dor no ombro, não consegue fazer elevação, dói para subir o braço, a gente precisa soltar toda essa musculatura, tá? Desprender a escápula para que o movimento aconteça de uma forma dinâmica. Temos aqui também outra região muito importante, que são os redondos, maior e menor. Aqui também tem um ponto que nós precisamos liberar bem. Entre a borda óssea e o ombro mesmo, nós temos ao meio um ponto muito importante para a sedação dessa região. Liberamos, então, 3 pontos na linha horizontal. 1, 2, 3. E repetimos esse processo 3 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lembrando também, pessoal, de outra região importante, a região suprainfraespinhosa. Então, abaixo aqui da linha, nós temos também que liberar a borda óssea. Abaixo dela, nós começamos com essa linha a liberar toda essa região de serrátil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa região, sim, está muito ligada à questão de dores, cefaleias tensionais, cervicalgias. Então, é necessário que a gente realize essa liberação. A posição nós podemos fazer tanto dessa maneira, como também à frente do nosso paciente e sentada em um banco, que eu vou mostrar para vocês também. Liberamos a parte da escápula, região das costas. Nós vamos subir região de cervical. Então, aqui parte do serrátil, nós também podemos estar realizando a dígito-pressão de maneira sentada, apoiando sempre com o corpo, esse movimento de vai e vem, para não cansar tanto o nosso dedo. Pode ser unipodal, unilateral ou não, pessoal, tá? Vai muito do conforto do técnico em realizar a manobra. Pontos importantes quando nós falamos de cervical.
pegando o mapa de vocês, vocês vão ver 3 pontos mais importantes aqui. Então, atrás da orelha temos uma proeminência óssea, logo abaixo dela nós precisamos liberar um ponto de sedação, então precisamos liberar este pontinho. 1, 2, 3, voltou. Abaixo, mantém 1, 2, 3, voltou. Descendo mais um pouco, 1, 2, 3, voltou. Seguimos na linha horizontal entre uma orelha e outra, nós fizemos a mesma coisa. Eu prefiro aqui fazer ela unilateral, então eu começo de um lado, mantendo a pressão e seguindo. São regiões que os pacientes sentem bastante desconforto. Então é necessário cautela e repetimos o processo 3 vezes também. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e voltamos. Muito importante aqui, como já falado, todas as questões primordiais que a gente recebe em consultório se baseiam nessa camada aqui. Dores de cabeça, enxaqueca, sinusites, tanto a região de cervical, tensional, dores de cabeça tensionais, ombro sobe muito rígido, falta de movimento escapular. Tudo isso a gente consegue resolver com essas mobilizações. Então, lembrando que essa é uma região que a gente acaba ficando um pouco mais de tempo, se for a queixa do nosso paciente. Terminamos então, pessoal, a parte superior do nosso paciente. Lembrando que começamos a realizar no meridiano da bexiga, a parte de maior extensão de pontos, toda a região das costas, liberamos a parte escapular, subimos para a parte cervical. Lembrando aqui também que na parte da cabeça nós vamos fazer numa aula à frente, onde pega o shiatsu facial, tá? Começamos aqui então nos membros inferiores, região glútea e pernas, tá? O que nós precisamos prestar atenção aqui. Os pontos eles precisam ser perpendiculares, ou seja, de uma maneira reta, uma pressão reta para baixo. O glúteo, ele tem uma musculatura nesse direcionamento, então eu preciso ser perpendicular ao músculo e não à pessoa. Então isso aqui vai exigir um pouquinho mais de cuidado nosso. Região glútea, pessoal, é uma região muito delicada. Por quê? Porque se for um paciente homem e eu uma profissional mulher, isso pode gerar algum desconforto, mas principalmente em caso contrário isso também. Questão de assédio e tal, e nós temos que nos respaldar em tudo. Então prestem muita atenção na maneira como vocês vão realizar as manobras. Aqui eu vou dar algumas dicas básicas de coisas que vocês podem estar evitando ou muitas vezes substituindo na manobra, tá? A primeira delas é não usar as mãos propriamente dita. Aqui na região do glúteo, nós vamos estar usando o nosso cotovelo. Lembra que lá, na parte teórica, nós falamos que pode ser tanto a pressão dígito, né? Pressão com os dedos, parte do cotovelo e também a parte de amassamento. Então, nós temos que ter essa noção. Aqui na região glútea, nós vamos estar liberando 3 linhas, 3 pontos. Então, começando na linha lateral, a linha média, nós vamos estar posicionando esses pontos aqui e mantendo a pressão do mesmo jeito. Um pé na frente e um atrás, e eu vou projetar o meu corpo em direção ao músculo de maneira reta. Desce. 1, 2, 3, voltei. 1, 2, 3, voltei. Lateral. Eu cuido para eu não ficar fazendo esse movimento no meu paciente, para não se tornar desconfortável.
Então, eu traciono com uma mão e eu projeto meu cotovelo com outra. Lembrando que eu não aperto o cotovelo, eu venho com o meu corpo e isso me traz a força onde eu quero. 1, 2, 3. Desci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lateral, pessoal, a mesma coisa. Aqui na lateral, eu posso estar usando um banco e com as mãos abertas, eu faço essa pressão lateral. Lembrando, sempre cuidado com os dedos, a posição dos dedos. Aproximo. 1, 2, 3. Voltou. 1, 2, 3. Voltou. Pacientes que são atletas, pessoal, e mesmo pacientes que frequentam muito academia ou que trabalham muito tempo em pé, tendem a sentir essa área muito rígida, né? Então, aqui é uma região que a gente precisa liberar bastante também. Também chega no nosso consultório bastante pessoas com queixas aqui. Formigamento na perna, dor na perna, sente muito cansaço. Então, nessa região, a gente libera para dar um conforto maior para o nosso paciente. Pensando em região da perna mesmo, aqui também nós vamos poder estar trabalhando com outro tipo de manobra. Vou passar para vocês, mas quando nós falamos em lateral da coxa, também trabalhamos a primeira linha com a palma da mão aberta, e eu vou estar fazendo uma pressão no meu paciente e retornando até o terceiro ponto, onde termina o bumbum, 3 pontos, eu consigo mudar a posição das mãos. 2, 3. 1, 2, 3. Subir interno, pressão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A partir do terceiro ponto, pessoal, pensando 3 pontos abaixo e 3 pontos para dentro, eu já consigo trazer uma pressão com a minha mão e o meu corpo aqui, atingindo toda essa região. Então, eu pressiono 1, 2, 3 e eu volto. Lembrem que o corpo vem junto como um acessório para ajudar nesse movimento. 1, 2, 3. Volto a repetir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Repetimos então 3 vezes aqui, liberamos e nos dirigimos para a parte da panturrilha. Também uma região bem tensionada e que muitas vezes nós esquecemos de tratar no nosso paciente, mas que nós temos várias contraturas aqui. Então, aqui, desse mesmo jeito, nós trazemos uma pressão com o corpo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lembrando que nós não usamos o creme para fazer as manobras, nós precisamos desse contato com a pele. Como potencializar a nossa sessão? Nós podemos estar aqui realizando massagens e alongamentos no nosso paciente. Então, eu vou pegar nas articulações dele e eu vou apoiar aqui no meu antebraço. Eu consigo fazer esse movimento para que a gente consiga alongar lá na parte anterior. Senti um travamento, eu volto e retorno o movimento fazendo essa pressão para baixo.
Isso, pessoal, é legal a gente até fazer antes das manobras, porque libera de uma maneira bem legal. Então, depois, no final do seu atendimento que você fizer, você já vai ter essa noção do quanto soltou a musculatura do nosso paciente. E a região dos pés, nós faremos com o paciente virado para cima. Terminamos aqui, então, a parte posterior e agora vamos virar o nosso paciente. Nosso paciente agora já está virado na maca, nós já realizamos toda a parte posterior dele, então trabalhamos a parte da coluna, cervical, liberação da escápula, trabalhamos a região glútea, coxas e parte inferior das pernas, e agora nós vamos continuar trabalhando na parte anterior, com esse nosso paciente virado de barriga para cima. As pernas também são uma queixa bem recorrente, principalmente em mulheres, quando apresentam cansaço ou alguma disfunção, quando se refere à má circulação. Região virilha, pessoal, nós não vamos trabalhar. Interno de coxa, nós não vamos trabalhar. Só em casos que a gente conheça muito esse nosso paciente e que nós saibamos que ele realmente tem alguma lesão ali, para não gerar nenhum constrangimento. Então, quando a gente trabalha em parte lateral da coxa com o nosso paciente virado de barriga para cima, a ideia da posição das mãos é a mesma. Mãos abertas, palma da mão aberta, e a gente vai trabalhar nesse movimento de pressão. Pensando aqui na lateral, pressiono e eu volto esse movimento. Mãos abertas, eu pressiono e eu volto esse movimento. Pressiono 1, 2, 3, voltei. Pressionei, mãos abertas, 1, 2, 3, voltei. Pressionei, 1, 2, 3, palma das mãos abertas e volto. Linha abaixo, também mantenho. 1, 2, 3, aberto. 1, 2, 3, aberto. Solto o ar, palma da mão aberta. 1, 2, 3, retorno lentamente. 1, 2, 3. Pressione. 1, 2, 3, voltei. Terceiro ponto abaixo da região pélvica. Eu já consigo trabalhar numa outra posição e eu faço uma pressão com o corpo e com as duas mãos. Lembrando que eu uso o corpo para me ajudar. Então, eu faço esse movimento usando o corpo. 1, 2, 3, retorno. Outro ponto. 1, 2, 3, retorno. 1, 2, 3, retorno. 1, 2, 3, retorno. Cheguei no joelho, pessoal. Eu mobilizo a patela desse meu paciente. Me certifico que eu não tenho nenhuma lesão aqui. Se eu tiver queixa, aqui na região patelar, nós temos um ponto muito legal, que é um ponto de sedação para toda a região de membros inferiores. Como que eu identifico esse ponto? Sinto o osso aqui, 4 dedos para baixo da borda patelar, da borda óssea do meu joelho, um dedo na lateral, eu tenho ponto E36. Eu pressiono esse ponto e eu causo uma sedação, um relaxamento de toda a parte da perna. Aqui também eu repito esse movimento 3 vezes em cada ponto. Esse é um ponto super importante, pessoal. Independente da queixa do nosso paciente, que se for mais superior ou não, nós precisamos realizar
para que tenha esse relaxamento mesmo, tá? Parte da perna aqui inferior, nós também mobilizamos do mesmo jeito. Pressionando em 1, 2, 3. 1, 2, 3. Podemos aqui na perna, pessoal, fazer a tração desse movimento e a gente tem uma rotação também quando nós trabalhamos a mobilização. Quando nós falamos do pé, pessoal, nós podemos trabalhar nessa região mais inferior. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E numa linha central. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando nós falamos da sola do pé, aqui nós já temos os pontos da reflexologia. Então, aqui, conforme os mapas, nós também podemos fazer as pressões no pé, de acordo com cada órgão e com cada ponto desejado que a gente tenha. Então, aqui nós podemos trabalhar em diversos pontos, que o que eu aconselho vocês é terem um mapa para que a gente possa direcionar esse tratamento. O paciente veio para nós fazer o shiatsu, propriamente dito, sem a reflexologia. Nós trabalhamos mais a mobilização desse pé, pontos de sedação no plexo solar, bem ao meio do nosso pé. Trabalhamos basicamente esta pressão. E mobilizamos o pé. Se o nosso paciente veio para fazer reflexologia, aí sim nós trabalhamos de acordo com a queixa dele e relacionamos aos pontos do pé. Terminamos então assim a parte inferior do nosso paciente. Chegamos agora então à parte superior do nosso paciente. Lembrando que nós já realizamos toda a parte posterior, costas e pernas, parte anterior das pernas e agora na parte de braços, tá? Uma coisa importante aqui, pessoal, quando nós falamos em região anterior e posterior. Região anterior, lembramos da parte anatômica, então o nosso paciente com palmas da mão para cima e nós trabalhamos essa parte do bíceps aqui, essa região. Muitas vezes eu vejo profissionais trabalhando, liberando bíceps aqui, ó. Não pessoal, aqui nós já estamos liberando tríceps, tá? Então aqui nós temos a região posterior e aqui sim, palmas da mão para cima, nós temos região anterior, tá bom? Então começamos aqui a região anterior do braço, podendo liberar esses pontos, 3 linhas na diagonal que nós temos também, na horizontal, perdão. Então nós vamos estar liberando pontos específicos aqui do nosso ombro. Mantemos 1, 2, 3. Desço na linha do ombro. 1, 2, 3. Desço na linha do ombro. 1, 2, 3. Paciente com palma da mão para cima, eu trabalho com a posição das mãos em garra. Eu aperto, pressiono esse ponto inteiro. Volto, pressiono em 1, 2, 3. Voltei. Pressiono em 1, 2, 3. Pressiono 1, 2, 3. Pressionei 1, 2, 3. 1,
2, 3. 1, 2, 3. Região anterior do braço. 3 vezes eu repito este processo. Região posterior, eu vou estar com a palma do meu paciente para baixo e eu realizo movimentos perpendiculares ao músculo. Eu vou de encontro ao meu paciente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Repito em toda a linha horizontal. E quando chegamos na parte da mão, pessoal, palma da mão para cima. E eu posso estar apoiando uma mão no cotovelo do meu paciente, segurando em punho. Eu traciono, libero a carga aqui da região humeral. E eu movimento um pouquinho esse braço. Movimento, traciono e eu trago aqui na mão essa mobilização interna, sempre com um tracionamento e com a posição do meu corpo a favor. Pressão na mão, a mesma coisa, pessoal. Nós pressionamos parte palmar da mão, bem abaixo do dedão, nessa região aqui gordinha do polegar. Pressionamos no final do nosso dedo mínimo. E nós vamos estar tracionando as articulações das nossas falanges, uma a uma. Então, parte proximal até a parte medial e distal. Quando nós temos síndromes, pessoal, pacientes que vêm para nós com síndrome do túnel do carpo, alguma inflamação tendínea em algum tendão, aqui nós podemos estar aliviando essas pressões que são geradas. Então, essa região nós conseguimos trabalhar de uma maneira bem legal. Chegamos ao fim, então, desse nosso curso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. E qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, que eu vou estar respondendo a todo mundo, tá bom? Jéssica Weber, fisiodermato. Me chama lá e a gente conversa um pouquinho mais. Até a próxima!